Eu gostaria de dedicar algum tempo para partilhar convosco a palavra de Deus com o sermão intitulado A Mãe Celestial, o Refúgio Mais Seguro. No passado, quando as crianças corriam perigo enquanto brincavam, escondiam-se frequentemente atrás da saia da mãe. Antigamente, muitas mulheres usavam hanboks com saias folhadas. Quando os pintainhos estão em perigo enquanto brincam, eles escondem-se debaixo das asas da galinha. Além disso, os cangurus bebés vão direto para a bolsa na barriga da mãe. Os bebés koalas também se colam às costas da mãe como cola. Por que é que isso acontece? Irmãos e irmãs, já pensaram nestas coisas? Todos eles têm o seu pai, mas por que é que procuram sempre a sua mãe? A mãe não é um pouco mais fraca do que o pai? Mesmo assim, quando olhamos para vários animais ou para a natureza criada por Deus, por que é que todos eles se colam às costas da sua mãe como cola? A Bíblia diz-nos que a vontade de Deus está refletida em toda a natureza. Quando as crianças sentem o perigo enquanto brincam, chamam invariavelmente pela mãe. Quando os filhos gritam mãe, a mãe vem como supermulher de onde quer que esteja ao som da sua voz e resolve todos os perigos dos seus filhos. Este é geralmente o caso das crianças pequenas. Quando o perigo e a crise chegam, eles procuram a sua mãe, querem estar perto dela e escondem-se atrás da sua saia. Quando os filhotes estão a brincar e os animais perigosos se aproximam, eles correm invariavelmente para a mãe e escondem-se debaixo das suas asas. Mesmo que um animal maior, como um cão, se lance sobre eles, a mãe torna-se feroz, pensando: se alguma vez você colocar um dedo no meu filho, não o deixarei escapar impune. Nós precisamos de compreender o aspecto espiritual através do facto de que nenhum animal se atreve a aproximar-se das crias por causa da postura forte da sua mãe. Por que é que a mãe é o refúgio mais seguro? Hoje, vejamos o que a Bíblia nos diz sobre este assunto. A Bíblia diz que esta época é uma época de crise. Além disso, olhando para as várias situações que acontecem à nossa volta, nós podemos ver que as guerras estão constantemente a irromper entre nações, as catástrofes climáticas estão a ocorrer com mais frequência. As condições ambientais da Terra onde vivemos estão a tornar-se cada vez menos seguras. Em tempos como estes, para onde é que Deus nos diz para fugirmos? Ele diz: fugi para Sião. Então, por que é que Ele quer que fujamos para Sião? Quem é que está em Sião? Uma das razões pelas quais Sião pode ser o lugar mais seguro é porque a mãe está lá. Relativamente a este assunto, vejamos juntos o livro de Daniel, capítulo 2, versículo 1. Em Daniel, capítulo 2, versículo 1, está escrito: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. Seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. O rei Nabucodonosor teve um sonho muito importante, mas esqueceu-se dele. Ele queria desesperadamente saber qual era o sonho. Nessa altura, ele tinha conselheiros à sua volta, como mágicos, encantadores e feiticeiros, a quem podia consultar quando surgiam problemas no país. Ele pensou: se eu lhes perguntar, eles saberão dizer-me. Por isso perguntou-lhes. Mas se olharem para o versículo 11, eles disseram: a coisa que o rei exige é difícil. Na Bíblia inglesa está escrito: demasiado difícil. Eles diziam que o assunto estava fora das suas capacidades, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Eles disseram: como podemos nós saber que sonho o rei teve? É uma tarefa tão difícil que ninguém, a não ser os deuses, pode dizer ou mostrar tal coisa perante o rei. Desta forma, eles recusaram categoricamente o pedido do rei. Vamos continuar com o versículo 12.
Então, o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. O rei disse: Vocês não podem sequer revelar o sonho que eu tive ontem à noite. No entanto, não têm estado a dizer-me minha sorte, boa ou má, dizendo que conhecem o futuro quando, na realidade, não conhecem sequer um sonho. Por isso, o rei ficou muito furioso. Foi dada a ordem para matá-los a todos. Versículo 13. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Daniel e os seus amigos estavam a servir a Deus. Por isso o rei ordenou que todos eles também fossem executados. Nessa altura, Daniel disse a Arioque, oficial do rei: Dê-me alguns dias. Eu posso contar-lhe o sonho. Desta forma, depois de orar, Daniel soube de Deus qual era o sonho do rei. Passemos ao capítulo 2, versículo 27. Em Daniel, capítulo 2, versículo 27, está escrito: Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas quem? Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele explicou que só Deus pode revelar estas coisas. Então, nós podemos perguntar: qual é o refúgio mais seguro nesta época? A fim de encontrar um porto seguro, as pessoas no mundo mobilizam toda a sua riqueza que acumularam, todas as suas ligações e todo o seu poder, com a expectativa de que fugirão para o porto mais seguro quando surgir uma situação perigosa. Algumas pessoas podem ir para o subsolo, outras podem ir para outros planetas em naves espaciais, ou algumas pessoas podem ir para o fundo do mar. Eles fazem todo o tipo de pesquisas e experiências. Mas o que é que Deus diz? Deus diz que onde quer que elas estejam, não podem escapar do julgamento, e todas serão julgadas. No entanto, Daniel diz aqui: ninguém pode explicar o mistério, mas há Deus no céu, e só Ele pode revelar os mistérios. Ele disse: Deus certamente me fará saber sobre isto, por isso dá-me alguns dias. E mais tarde, explicou ao rei o sonho sobre a estátua em Daniel, capítulo 2. Quando o rei ouviu todo o conteúdo do seu sonho, então, lembrou-se: Oh, eu tive esse sonho. E quanto à interpretação? A interpretação também foi precisa. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, se levantará outro reino, inferior ao teu. E um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro. Será dividido em 10 reinos, como os 10 dedos dos pés. Desta forma, ele disse ao rei com precisão o que iria acontecer. O rei Nabucodonosor foi o homem mais poderoso do seu tempo. Ele curvou-se perante Daniel, que era apenas um cativo. Além disso, ele disse que daria a Daniel tudo o que ele quisesse. Nós podemos confirmar na Bíblia que o rei lhe deu todo o tipo de tesouros preciosos como recompensa. Quem, segundo Daniel, era o único que podia interpretar todo este mistério? Ele disse sê-lo apenas Deus. Será que Daniel descobriu o sonho de Nabucodonosor sozinho? Ele aprendeu com Deus e explicou o sonho com a sabedoria que Deus lhe deu, não foi? Então, onde está o refúgio mais seguro e final para nós hoje? Só Deus nos pode falar desse lugar. O mundo não o sabe. Eles leem a mesma Bíblia, mas não compreendem ou não se apercebem da resposta. No entanto, quem nos ensina, afinal, toda esta matéria? Não aprendemos nós finalmente o conteúdo porque Deus nos fez saber? Vejamos Mateus capítulo 13, versículo 10.
Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Versículo 11. Ao que respondeu: Porque vós outros, que é dado? É dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Tal como Deus fez com Daniel, Ele mostra-nos tudo. Ele contou a Daniel sobre o sonho do rei Nabucodonosor e até mesmo a sua interpretação. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E aos outros, mas àqueles não lhes é isso concedido. Qual é o refúgio mais seguro? Muitas pessoas fazem o seu melhor para encontrar a resposta a esta pergunta. Mas apenas quem nos pode dar a resposta a esta pergunta? Só Deus nos pode dar a resposta. Tal como Deus deu a conhecer a Daniel o sonho e a sua interpretação e resolveu a curiosidade de Nabucodonosor. Mesmo nesta época, Deus deixa apenas os seus filhos saberem onde é o refúgio mais seguro. Ele disse: que vós outros é dado conhecer, mas àqueles não lhes é isso concedido. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Versículo 12. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas. Porque, vendo, que é que acontece? Não veem. E, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Está escrito que, embora tenham olhos, não veem. Embora tenham ouvidos, não ouvem. Embora tenham coração, não compreendem. Não é somente Deus que nos faz conhecer e compreender todo este mistério. Daniel conhecia o sonho e a sua interpretação, não porque fosse sábio e inteligente, nem porque fosse um homem instruído e nobre. Antes de Daniel revelar o sonho, ele orou fervorosamente a Deus com os seus amigos. Nós não sabemos isto. Pai, por favor, dá-nos a conhecer todas estas coisas. Isto é algo que não podemos saber pelo nosso poder humano. Assim, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego reuniram-se e oraram fervorosamente. No final, Deus deu-lhes a conhecer o sonho de Nabucodonosor e qual era a interpretação do sonho. Para que uma grande obra fosse feita para exaltar a glória de Deus nesta terra da Babilônia, uma nação gentia que adorava ídolos. Mesmo a pessoa com doutoramento em teologia ou um pastor que praticou durante tantos anos não compreende a Bíblia automaticamente. Pois não? Quem é que nos deve dar o conhecimento? É por isso que em João capítulo 6, versículo 45, Jesus diz: Ninguém pode vir a mim se não for ensinado por Deus. Uma vez que o caminho para vir a mim é feito de todos os mistérios do céu, ninguém pode encontrar-se comigo, a menos que Deus o ensine. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Quando nós olhamos para estas palavras, devemos perguntar-nos: onde está o refúgio mais seguro nesta época? Onde está o lugar como a Arca de Noé? Se nós fôssemos falar em termos de localização, diríamos Sião, mas esse lugar em si não pode garantir a nossa segurança. Quem está em Sião que protege as nossas almas e guia as nossas almas? Não é Deus Pai e Deus Mãe? Por isso, Deus disse: Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte o mal, uma grande destruição. Quando chega um momento de crise destes, quem devemos nós procurar em Sião? Nós devemos procurar a Mãe Celestial. Ela não é a peça que faltava que Deus escondeu? Através disto, hoje, vejamos mais de perto as palavras da verdade. O refúgio mais seguro nesta época é a Mãe Celestial. Passemos ao capítulo 14 de Zacarias. Deus está a dizer-nos que tipo de catástrofes irão atingir a Terra num futuro próximo. Capítulo 14, versículo 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém.
Sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-se-lhes-á aos olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia, também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém. Se juntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Está escrito: esta é a praga que virá sobre toda a terra. Apodrecer-se-lhes-á aos olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Ele mencionou a praga que atingiria não só os humanos, mas também os animais. Vamos abrir no capítulo 1 de Sofonias. Vejamos Sofonias, capítulo 1, versículo 2. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar e as ofensas com os perversos. Exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Passemos ao versículo 14. Sofonias capítulo 1, versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas, pelo fogo do seu zelo, a terra. Seja, o mundo inteiro, a terra, será consumida, porque, certamente, fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Aqui está registado o juízo final de Deus. Passemos ao capítulo 4 de Malaquias. No capítulo 4, versículo 1, está escrito: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Aqui diz: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Em Sofonias capítulo 1, diz: Consumirei os homens e os animais. Em Zacarias capítulo 14, diz: Apodrecer-se-lhes-á aos olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Quando examinamos todas estas profecias sobre o juízo final pelo fogo, a praga em que as línguas apodrecem na boca e os olhos apodrecem nas órbitas, e Sofonias 1, onde diz: Consumirei os homens e os animais, até os peixes do mar. Não deveríamos estar à procura do lugar mais seguro para quando chegar essa altura? Tal como a arca era o refúgio seguro da salvação no tempo de Noé, não é Sião o lugar que devemos procurar nesta época. Porque é que Sião é um lugar seguro? Quem é que aí reside? Salmos, capítulo 132, não diz que Deus escolheu Sião e a desejou para a sua morada? Por outras palavras, ela é a casa de Deus. Então, por que é segura? Quem é que aí reside? Não habitam ali Deus Pai e Deus Mãe? O que é que o pai e a mãe dizem aos seus filhos para fazer? Quando nós sentimos tal crise, tribulação ou desastre, para onde nos dizem para fugirmos sem demora?
Passemos ao livro de Jeremias, capítulo 4. No capítulo 4, versículo 5, está escrito: Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: Cai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: Juntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas, arvorai a bandeira rumo a. Onde estão as cidades fortificadas para onde devemos ir? Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte o mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Está escrito que um destruidor de nações, ou seja, aquele que destrói o mundo, partiu. Quando surge uma situação destas, para onde é que Deus nos diz para irmos imediatamente sem demora? Ele diz-nos para fugirmos para Sião sem demora. Então, se conhecemos o lugar seguro, devemos ir para lá sozinhos? Seria melhor contar aos nossos pais, aos nossos filhos e aos nossos amigos para que os possamos guiar a todos para o caminho da salvação. Não é verdade? Esse lugar é Sião, e Sião é onde Deus habita. Como filhos de Deus, todos nós devemos compreender claramente a razão pela qual devemos ir para Sião. Não chegou o tempo das profecias para sermos despertados? Vejamos Mateus capítulo 24, versículo 42. O versículo 42 diz: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque, à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus enfatizou continuamente: vigiai, não adormeçais, nos capítulos 24 e 25. Se nós não estivermos acordados, seremos arrastados por este mundo e acabaremos por pensar: não há problema em fazer tanto no mundo, não é? Pode estar tudo bem para os padrões do mundo, mas há padrões que não são apropriados para aqueles que vão para o céu. Portanto, onde devemos estabelecer os nossos padrões, mantendo os nossos sentidos? Nós temos de os alinhar com o reino de Deus. Não devemos viver as nossas vidas de acordo com os padrões do mundo, mas esforçarmos-nos por nos alinharmos com os padrões daqueles que vivem no reino de Deus, o domínio celestial. Capítulo 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: Meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Isto significa que ele não fez o trabalho que lhe foi atribuído. Nós, os filhos da nova aliança, devemos trabalhar arduamente para a nova aliança. Nós temos de pregar com diligência. No entanto, por vezes deixamos de fazer o nosso trabalho e fazemos algum outro trabalho irrelevante. Versículo 50. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Uma vez que estas coisas podem acontecer, o que é que o Pai e a Mãe Celestiais nos dizem para fazer? Eles dizem: vigiai, estejam alerta. Nós temos de saber em que época estamos a viver. Quando surge uma crise ou uma situação perigosa destas, nós temos de ir para o lugar mais seguro, os braços da Mãe Jerusalém Celestial. Se olharmos para os koalas, eles agarram-se às costas da mãe como cola e nunca caem. Se olharmos para os cangurus, eles ficam enfiados na bolsa da sua mãe. Não há outro lugar onde possam estar em paz. Quando nós éramos pequenos, as nossas mães estendiam a roupa ao ar livre e nós escondíamos-nos atrás da sua saia. Então, não teríamos medo mesmo que viesse um tigre,
muito menos um cão-feroz. Todos nós temos tais memórias de infância. Não é esta a razão pela qual a Mãe Celestial está conosco. Por isso, informemos rapidamente muitas pessoas à nossa volta sobre a existência da Mãe Jerusalém. Ao fazê-lo, vocês e eu podemos tornar-nos naqueles que podem abrir muitos caminhos para que outros regressem rapidamente a Sião. Eu espero que através da Mãe Celestial, todos os membros da família celestial sejam cheios de nova força, nova coragem e abundante energia espiritual e não falte nada na pregação do Evangelho. Nós somos pessoas felizes porque temos a Mãe Celestial. O mundo sem mãe é um mundo sem vida, não é? Se não houver mãe, seja o mundo animal, o mundo das plantas ou o mundo dos peixes, esse mundo é um mundo sem vida. De quem é esta vontade? Esta é a vontade de Deus que criou todas as coisas. Olhando para isto, nós somos verdadeiramente abençoados. Nós estamos felizes porque temos a Mãe Celestial. Em qualquer crise ou em qualquer situação difícil, devemos sempre orar muito ao Pai e à Mãe Celestiais. Eu espero que todos se tornem membros da família celestial que nunca se esquecem do caminho do amor deles até ao fim. Concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.